O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente à conversão, na qual o crente recebe um revestimento de poder para testemunhar e servir a Deus com ousadia. Essa experiência é acompanhada pelo sinal inicial do falar em línguas estranhas, conforme registrado em Atos, capítulo 2. Então, vamos ver os fundamentos bíblicos do batismo com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, é uma promessa aos crentes. Quem fez essa promessa? O próprio Jesus. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo para capacitar os seus discípulos na obra que eles iriam fazer no mundo, né, de pregar o evangelho a toda criatura. Ele diz em Lucas 24:49 assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então era necessário eles ficarem em Jerusalém antes de começarem a fazer a obra de Deus. Tá? Então essa foi uma instrução muito importante que Jesus deixou aos seus discípulos. E eles ficaram em oração por 10 dias, até que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Depois Atos 1:5 diz: Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus falando isso. 2. O cumprimento no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos no cenáculo. Atos 2:4 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então você precisa observar os detalhes do texto, né? Aqui diz que todos foram batizados com o Espírito Santo. Então, você vê que quando o batismo com o Espírito Santo ele vem sobre a igreja, não é para apenas algumas pessoas. Apesar de Paulo dizer, olha, todos vós falam em línguas, né? Quando ele começa a falar sobre os dons do Espírito, mas está na vontade do Senhor que todos falem, que todos recebam o Espírito Santo. Tá bom? Então, essa é uma experiência para todos. 3. Experiência distinta da conversão. Os discípulos já eram salvos e haviam recebido o Espírito Santo para regeneração, antes do Pentecostes. João 20:22 diz isso. Mas ainda aguardavam batismo com o Espírito Santo para capacitação. Então, todos nós, quando recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo para regenerar a nossa vida, para transformação do nosso caráter. Mas existe o batismo com o Espírito Santo que vem acompanhado de 9 dons, e a evidência é o falar em línguas estranhas, para que o crente consiga fazer a obra do Senhor. É um revestimento de poder. É isso que os apóstolos de Cristo eles ensinaram sobre o batismo com o Espírito Santo. Tá? Então, aqui eles ainda nesse momento estavam aguardando, ali no cenáculo, o batismo com o Espírito Santo para capacitação. E esse padrão se repete em Atos 8, versículos de 14 a 17 e Atos 19, versículos de 1 a 6. Ok? 4. Sinal inicial do falar em línguas, né? Havia falado anteriormente. O sinal inicial do batismo com o Espírito Santo é falar línguas espirituais, né? Chamada línguas estranhas, como ocorreu com os discípulos em Atos 2:4. E os gentios na casa de Cornélio, em Atos 10, versículos 44 a 46. E os crentes em Éfeso, Atos 19:6. Tá? Então, quando você pega esses textos, você começa a aprender, né, a palavra de Deus profundamente, você vê que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo traz essa evidência em falar em línguas estranhas. Propósito do batismo com o Espírito Santo. 1. Capacitação para testemunhar. Jesus afirmou que o Espírito daria poder para pregar o Evangelho com eficácia. Atos 1:8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 2. Maior intimidade com Deus. O batismo com o Espírito Santo fortalece a comunhão com Deus e a vida de oração.
Romanos 8, 26 e 27 fala sobre isso. Então, o crente que recebe batismo com o Espírito Santo, ele tem um impulsionar diferenciado para a prática da oração, para a busca da comunhão com Deus. Por isso é importante, né? O batismo com o Espírito Santo, ele capacita o crente para fazer a obra e também para ter essa comunhão profunda com Deus. 3. Ativação dos dons espirituais. O Espírito Santo concede dons para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12, versículos 7 e 11 fala sobre isso, né? Os dons do Espírito. 4. Ousadia e fervor espiritual. Os primeiros cristãos, após serem batizados no Espírito, pregavam com grande autoridade e ousadia. Atos 4, 31. Bem, o batismo com o Espírito Santo é para todos. Nós ensinamos, cremos, né, conforme a palavra de Deus, que essa experiência está disponível para todos os crentes que buscam com fé. Atos 2,39 diz assim: porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Tá? Então, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, ele é sim para todos que desejam, que querem esse poder divino. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Essa é a parte importante. 1. Arrepender-se e buscar uma vida santa. Atos 2,38. Ter sede espiritual e desejar essa experiência divina. Atos 7, versículos 37 a 39. Orar e perseverar em busca dessa promessa. Lucas 11, versículo 3 e Atos 1, 14. 4. Ter fé na promessa de Deus. Você precisa crer que você vai receber essa promessa. Marcos 11, 24. Está aberto à manifestação do Espírito Santo e ao falar em línguas, conforme ele conceder. Atos 2, 4. Né? Todos foram cheios do Espírito e falaram em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, é o Espírito Santo que traz essas línguas. Bem, o batismo com o Espírito Santo é um dom poderoso que equipara o crente para viver uma vida cristã eficaz, com ousadia e poder para proclamar o Evangelho. Essa experiência não é um requisito para a salvação, tá? Não é. Mas é altamente desejável para o crescimento espiritual e o serviço do reino de Deus. Então, nós ensinamos que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Mas essa experiência também resulta em uma vida cristã mais cheia de poder e intimidade com Deus. Não vos enganeis, pois a obra de Deus não pode ser feita na força do braço humano, mas somente pelo poder do Espírito Santo. Não pense que podereis enfrentar as trevas, resistir às ciladas do inimigo e proclamar o Evangelho com ousadia sem a unção que vem do alto. Por isso que Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Se os primeiros discípulos precisaram do batismo com o Espírito Santo para cumprir sua missão, quanto mais a nós, em dias tão difíceis e de batalhas espirituais tão intensas. Não podemos nos contentar com uma vida cristã estéril, sem fogo, sem a chama do Espírito Santo. O nosso testemunho vai ser fraco, a nossa pregação vai ser vazia e os nossos esforços serão inúteis. Buscai, pois, com sede e clamor, até que sejais cheios do Espírito Santo, pois somente então podereis ser testemunhas verdadeiras de Cristo, com poder e autoridade divina. Não rejeitem aquilo que o Senhor ordenou. Então, o crente, ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso precisa ser algo tratado em todas as igrejas, porque o Senhor, ele tem uma obra na vida de cada um. E essa obra começa através desse revestimento de poder, né? Quando o Espírito Santo ele vem sobre a vida do crente, trazendo os dons, esses presentes tão importantes
para que a obra de Deus seja feita com ousadia, para que possa trazer convicção às pessoas, né? E principalmente para que possa estar resistindo às forças do mal. Então o crente precisa buscar, precisa entender que isso é algo crucial, necessário para se fazer a obra de Deus, tá? Não vamos conseguir fazer a obra de Deus se não houver essa capacitação do Espírito. Os dias são maus e o Espírito Santo nos dá essa comunhão mais profunda com o Pai. E se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busca o Senhor. Como nós aprendemos, esse dom, ele está disponível a todos aqueles que buscam com fé.